Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação: Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 16 minutos. Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida aqui pela Rádio Mensagem. Hoje, dia 14 de abril de 2020, terça-feira. E o programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, também a coordenação de jornalismo de Donizete Eugênio, a mesa de som do nosso querido Antônio Márcio Buim. Meu querido Buim, acho que é a primeira vez que eu estou te vendo já há um tempinho já, né? E a direção do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do nosso programa, esse horário aqui na Rádio Mensagem, é sempre tocar naqueles assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. Respirando fundo, né, minha gente? Até dia 22 tem chama ainda e a gente não sabe o que vai acontecer depois do dia 22. A quarentena decretada pelo governo do estado de São Paulo termina só no dia 22 e até lá a ordem é restritiva. Fiquem em suas casas. Os casos ainda continuam subindo. A curva de ascendência dos casos ela é menos agressiva agora, mas ainda assim muito significativa para um país do tamanho do Brasil. Especialmente aqui o estado de São Paulo, né? Que é o estado que mais tem casos do Covid-19 até o momento. Em meio a tudo isso, a gente segue aí a nossa vida dentro do possível, mas nessa altura do campeonato já fica um pouquinho preocupado com a questão da saúde mental, o equilíbrio emocional nos tempos de crise. Teve gente que brigou com o marido, teve gente que brigou com a criança, né, Buim? Muita criança dentro de casa, a criançada não vai mais na escola, fica o tempo todo dentro de casa, tem hora que não tem mais o que fazer, né? Então é difícil mesmo, não é fácil, mas a gente vai tentar superar tudo isso juntos. E para falar desse assunto hoje aqui na Rádio Mensagem, nós recebemos a doutora Eliana Molo Wojcik, nossa parceira aqui do programa Falando de Vida, hoje por telefone à distância, mas dando, como sempre, a sua colaboração. Doutora Eliana, boa tarde. Boa tarde, Ana Lúcia. Boa tarde a todos os ouvintes. Esse é um tema que eu trouxe novamente, já falei sobre isso, mas eu acho que nessa fase de tantas incertezas, tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas com medo, a gente precisa abordar de novo, né, Ana Lúcia? Com certeza, doutora, e a gente vem batendo nesse tema aí ao longo dos últimos dias, viu? Aliás, eu começo pedindo para que a senhora faça aí uma explanação geral do fato da gente estar tão incomodado em ficar tanto tempo junto com as pessoas que eventualmente a gente ama. Por que traz esse incômodo, doutora, se a gente escolheu muitas vezes estar do lado daquelas pessoas pelo resto da vida? Ana Lúcia, você sabe que nisso tudo eu tenho conversado com meus pacientes, tenho conversado com pessoas, varia muito o enfoque de cada pessoa em relação ao tema. Tem gente que está adorando estar juntos todos, entendeu? Tem gente que, por exemplo, eu tenho uma cliente que o marido é engenheiro, corre para cá, corre para lá, nunca tem tempo, de repente ele está trabalhando em casa. O que está acontecendo? As crianças não estão tendo aula, ele está trabalhando em casa, então quando chega 4 horas da tarde, ela pede para ele dar uma pausinha na correria dele, toma um bolo com café com as crianças, ela está amando, né? Não a situação, claro, né? Que é uma situação caótica, mas dentro do universinho dela lá, ela está vivenciando uma coisa muito prazerosa, que é estar os filhos e o marido tomando um café da tarde com ela, né? Então, varia o enfoque. Tem gente que não se suporta, tem gente que fica deprimido. É isso que a gente quer abordar hoje, para poder ver como a gente pode auxiliar as pessoas nisso. Muito bacana. Doutora, em relação às pessoas que eventualmente já sofriam aí de ansiedade, são inúmeras pessoas que estão acompanhando a Rádio Mensagem, que já tinham aí até mesmo um diagnóstico fechado, muitas tomam medicamento. Existe um caminho para a gente conseguir manter aí um equilíbrio razoável nesse momento? Muitas coisas a pessoa tem que começar a buscar dentro de si, né? Paciência, às vezes ela está com pessoas difíceis em casa, um idoso mais teimoso, às vezes a convivência com o marido, você sabe, marido é de um jeito, mulher é de outro, né? A cabeça feminina é de um jeito, a cabeça masculina é de outro, muitas vezes existem atritos, tem que procurar minimizar isso. Se começa a ter faísca ali, eu aconselho a
dá licença um pouquinho, eu volto já, e sai de perto até que as coisas esfriem para depois retomar uma conversa normal, porque tanto tempo juntos há dias, muitas pessoas acabam entrando assim num processo de agressividade um com o outro muito grande. O que isso acontece? O que acontece com isso? Vai piorando, a imunidade da pessoa vai baixando, porque ela está num sentimento de raiva, né, de revolta, de ressentimento, e isso só piora, né, só facilita com que a imunidade piore. Bacana, doutora. Agora, em relação às crianças, né, é difícil criar esse ambiente lúdico também, né, e elas, claro, se depender delas, ficam ali 24 horas por dia na frente do computador, ou pior, até do celular, né? Como é que faz, doutora? Então, hoje, com os pais acabando muito, ou a mãe, pelo menos, ou o pai, um dos dois estando mais em casa por conta disso, as pessoas têm buscado criatividade, né? E eu vi um artigo interessante esses dias, de um psicólogo que dizia que, apesar de tudo isso de ruim que está acontecendo, muitas crianças vão ter boas lembranças dessa época, porque foi a lembrança que os pais brincaram com elas, foi a lembrança de que estava a família toda junta, brincando, fazendo comidinhas, fazendo coisas gostosas juntas. Então você vê o enfoque, né? Que daqui a 15 anos ou 10, as crianças de hoje lembrarão com saudade do tempo que estavam todos juntos. Olha só que enfoque diferente, né? Ninguém quer ficar nesse confinamento, mas acaba que existe um estreitamento de relações, às vezes, entre pais e filhos. Doutora, você sabe que você falou uma coisa que eu, embora ainda não tenha filhos, sempre tenho pensado aí nesses últimos dias. A gente está num ano aí com final zero, né? Então daqui a 10 anos, 2030, o pessoal vai olhar para trás, vai pensar exatamente isso que você está falando. Vocês lembram na época do coronavírus, que a gente ficou aí muitos dias dentro de casa, né? E para as crianças é uma lembrança muito lúdica, né? Muito especial. É claro que para os pais a vida de adulto não tem nada de lúdico, né? Pelo contrário. Mas para as crianças vai ficar realmente marcado aí como um período muito especial, né? Você vê, né? Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? Então, para as crianças, as pequenas principalmente, que não têm noção exata do grau de perigo que envolve tudo isso, elas vão levar que o pai que nunca estava em casa agora está, né? Bem mais do que antes, às vezes fazendo home office, mas de vez em quando ele para 10 minutinhos, fica lá, brinca uma coisinha com ela. É uma alegria para ele para essa criança estar com o pai e a mãe ali tão perto, né? E engraçado, assim, nada a ver, o que eu vou falar não é assim, mas tem gente que tem cachorrinho que sofria de melancolia porque os donos iam trabalhar. Hoje o cachorrinho está com os donos, nossa, não tem mais nenhum problema de saúde, olha só, não tem problema de pele, porque se sente acompanhado o tempo todo. Né? Você vê, até os animais percebem a diferença, às vezes, de um convívio mais estreito. Exatamente, não sabe muito bem o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu nessa casa aqui que ninguém vai mais embora, né? Agora, um ponto que a gente sempre vem batendo aqui na Rádio Mensagem, doutora, é o bombardeio de informações. Até antes de a gente falar disso, é o uso excessivo do celular, né? Se a gente já usava muito celular, agora com a quarentena, isso está realmente extrapolando aí todos os limites, né? Porque chega uma hora que a gente não tem mais o que fazer. Já fez bolo, já fez panqueca, né? Já fez isso, já fez aquilo, já pensou uma forma diferente de trabalhar, enfim, já fez muita coisa e agora acabou o assunto, né? E é inevitável quando você vê, você tá lá no celular vendo coisas com aquela sensação de que estou vendo muita coisa, mas estou procrastinando, não estou fazendo nada de útil na minha vida. Como é que faz, doutora, para fugir do celular nessa época? Eu acho que o celular faz parte do dia a dia. O que não pode é o exagero, é pendurar nele e não largar dele de jeito nenhum. O que é o exagero, doutora? Vamos dar um exemplo aqui. É muito particular isso de exagero. Tem pessoas que precisam do celular para estar se integrando com o trabalho, né? Mas assim, tem gente que se acabar a bateria e não tiver como carregar, a pessoa realmente entra em pânico. Eu acho que aí já ele passou do limite do que você deve usar, né? Aliás, eu vi uma publicação do padre Fábio de Mello, que ele falou assim: procure Deus com a mesma intensidade? Com a mesma intensidade que você procura o carregador do celular quando ele está com 1%.
Olha o padre falando, né? Exatamente, é um bom exemplo, né? Né? Olha, procure Deus com a medo, porque quando vai acabar o celular e que você não quer que acabe, nossa, sai correndo atrás de uma tomada. É tipo, procure Deus da mesma forma. Olha que bonito esse paralelo que o padre Fábio fez. Agora, ainda falando da questão de informações, as informações, elas são muitas, doutora, e não param, né, de chegar a todo momento, né? Vão chegando, inclusive, informações que não são tão corretas, né, que vão ser enviadas aí por aplicativos de mensagem instantânea, como o WhatsApp, por exemplo. A nossa ouvinte hoje mesmo de manhã mandou aqui pra gente uma mensagem questionando isso, né? Ana, não sei em quem acreditar. Cada hora me mandam uma coisa, cada hora falam uma coisa, eu estou perdida, desorientada. Como tá todo mundo perdido, desorientado, a gente não pode entrar nessa manada de pensamento de desorientação, porque isso também é muito nocivo, né, doutora? Então, porque no meio disso tudo existem as fake news, que são as notícias falsas, porque tem gente que, independente de tudo, tem aquela vontade de botar uma pedra no sapato das pessoas, né? Sempre tem aquele mal intencionado, aquele que quer provocar o alarme, provocar o distúrbio, não é? Então, assim, essas mensagens que a gente recebe via celular, tipo corrente, a gente não deve já acreditar de primeira. Por exemplo, quando eles citam, porque na Indonésia aconteceu, que vai lá no Google, lá ver se realmente houve notícias relacionadas à veracidade de que na Indonésia aconteceu isso ou aconteceu aquilo, porque às vezes nem aconteceu, né? Quantas vezes a gente recebe uma mensagem lá e tal, quando você olha, vê a própria pessoa que mandou, falou, foi confirmado que isso aqui é fake, que não é verdade. Então, a gente tem que peneirar um pouquinho essas mensagens que a gente recebe, porque às vezes elas vêm veiculando uma coisa que vai alarmar, vai desesperar e não é real, né? Com certeza, doutora. É muito complicado, né, essa distinção, né, do que é real, do que não é real, mas eu acho que um ponto de partida talvez seja acreditar e entender que, por mais que pareça uma coisa absurda, muitas pessoas encontram na internet uma válvula de escape quando elas criam notícias falsas, né? Até vi outro dia na televisão uma reportagem interessantíssima que os repórteres conseguiram identificar os geradores de notícias falsas. E qual não foi a surpresa deles quando eles encontraram aí profissionais liberais, pessoas, né, que tinham uma vida, que estavam dignamente constituídas, trabalhavam em locais aí de bastante representatividade e por algum momento elas decidiram propagar uma notícia, mandar um áudio ali que viralizou. E, claro, pediram desculpas, né? Desculpas públicas, o que é uma grande vergonha, na verdade, você reconhecer que você fez aquilo de propósito, porque sabe lá Deus o motivo, né? Então, moral da história, se a gente soubesse, doutora, a consequência dos nossos atos, né, principalmente pelas redes sociais, talvez a gente pensasse algumas centenas de vezes aí antes de gravar um simples áudio com uma informação que a gente não tem certeza se é verdade, né? Eu acho que a pessoa tem que ter muita consciência. É uma fase delicada, é uma fase que muita gente está indo embora, né? Está tendo muitas mortes, muitos falecimentos, e a gente tem que ficar assim, muito atentos, né? Eu estou vendo assim que muitas pessoas já estão assim afrouxando um pouco os cuidados, né? Saem bastante, às vezes sem motivo. Eu acho que você precisa sair urgentemente, é uma coisa. Mas, por exemplo, eu tenho o caso de uma mãe, até eu tenho feito as minhas consultas por videochamada, né? Porque as pessoas, a gente está vendo um horário e faz através do vídeo, justamente para não interromper os tratamentos homeopáticos, que trazem equilíbrio, que trazem tranquilidade. E uma mãe de uma garota que é minha cliente, ela pediu uma consulta para mim, porque ela está desesperada, ela toma todos os cuidados, o marido toma todos os cuidados, e a filha de 17 anos fica saindo todo dia. Se o namorado vai no correio, ela acompanha o namorado no correio. Se o namorado vai fazer uma compra para a mãe dele, ela acompanha. Assim, não precisa, né? Ela não precisaria estar tendo vida super normal. Ela fala que toma os cuidados necessários, mas o que é cuidado necessário, Ana Lúcia, hoje? Que a gente está diante de um inimigo muito poderoso, que a gente nem sabe exatamente como foi que aquela pessoa se contaminou. Ela tomou todos os cuidados, mas de repente ela está contaminada, né? Então a gente tem que ficar muitíssimo atento. Bacana. 12:00 mais 30 minutos. Hoje a gente está conversando com a doutora Eliana Molo. Doutora Eliana, que é nossa parceira, né, aqui da Rádio Mensagem. Hoje a gente
tá num dia aí não tão bom, né? Perdemos, infelizmente, um dos grandes parceiros da Rádio Mensagem, Dr. Paulo de Tarso Castro, advogado, especialista em direito de família. Nossos profundos sentimentos à família do Dr. Paulo, né? Nesse momento de profundo pesar. Aqui para a Rádio Mensagem foi um homem de grande valor, e o que ele fez pelos ouvintes, né, nesses anos todos aí de gratuidade, agora vai receber em recompensas na vida eterna, se Deus quiser, e a gente acredita muito nisso. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta então conversando mais com a doutora Eliana Molo Wojcik, hoje falando sobre equilíbrio emocional em tempos de crise. Voltamos já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem: a evangelização na medida certa. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 34 minutos, de volta com o programa Falando de Vida, hoje conversando com a doutora Eliana Molo Wojcik. Equilíbrio, né? Equilíbrio em tempos de crise. Eu costumo dizer que eu acho que tudo nessa vida é equilíbrio, viu? Nada demais faz bem, nada, né? Não é questão de ser morno, né? Acho que a fé é a única exceção, né? A fé, a nossa capacidade aí de resiliência, a nossa crença, a nossa religião, talvez seja uma exceção. Mas mesmo a religião, muitas vezes a gente tem aí que buscar o equilíbrio para trabalhar tudo bem, e tudo muito bem dentro do nosso coração. A doutora está falando sobre esse equilíbrio emocional, né? Tão sonhado, né, doutora? Tão almejado, que a gente busca, na verdade, o ano todo. Numa situação ordinária já é difícil, numa situação extraordinária que surpreendeu todo mundo um pouco mais, né? Uhum. Eu acho que um ponto-chave para manter equilíbrio emocional é fazer tudo o possível para não sofrer por antecipação. Esse sofrimento por antecipação, ele traz angústia, ele traz somatização, ele faz você ter dor de estômago, dor de cabeça, falta de ar. E se acontecer? E se eu pegar? E se o meu filho que tem que trabalhar voltar com o vírus? Olha, a gente tem que tomar todos os cuidados e realmente deixar na mão de Deus, ficar em paz, porque eu fiz tudo o que eu pude. Eu não posso sofrer por antecipação. As pessoas têm que colocar isso na cabeça, que elas não podem sofrer por antecipação. Se elas têm assim, isso foge delas de uma maneira absurda, elas têm que tentar fazer um tratamento que as ajude, como a homeopatia, que traz equilíbrio e faz com que os pensamentos diminuam, se diluam. A psicóloga também, onde ela coloca os medos, e a psicóloga trabalha sobre isso. Então a pessoa tem que fazer de tudo. Os psicólogos também estão atendendo até por vídeo, né, chamada, como os médicos também, liberados pela Agência Nacional de Saúde, né, a gente pode estar fazendo essas consultas à distância. Então a pessoa tem que botar a regra número 1, não vou sofrer por aquilo que eu não tenho controle. Porque o que você não tem controle, está escrito, eu não tenho controle sobre isso, então deixa eu ficar em paz no meu momento atual. A antecipação traz muita coisa, né, desnecessária para o momento presente, né? E antecipar um sofrimento desnecessário. Tem coisas que não estão no nosso controle, a gente vem falando várias vezes sobre isso aqui na Rádio Mensagem. Agora, tem questões práticas que ajudam muito nesse momento difícil, extraordinário. Acho que o principal deles, doutor, é a disciplina atrelada a uma rotina, né? E foi um desafio nos primeiros dias, continua sendo para muita gente, mas não tem outro caminho. Estabelecer uma rotina para quem está em casa, com crianças, com muitas pessoas, né? Uma rotina mínima ali é o primeiro passo para manter um equilíbrio no lar, né? Dentro dessa situação extraordinária. Isso que você falou é muito importante, porque os especialistas em comportamento social, eles têm colocado de que você deve ter a sua rotina. Ah, mas eu estou em casa, eu estou afastada, eu não estou trabalhando, então eu vou acordar 10h30. Isso não é bom. Isso não é bom para o psiquismo da pessoa. Ela tem que ter a rotininha dela, de colocar para despertar 8 horas, né? Não deixar de fazer os exercícios físicos que ela sempre fez. Dentro do que ela consiga fazer na casa dela, ela tem que continuar fazendo, porque a vida segue. Se a gente fica de pijama o dia inteiro, por exemplo, isso vai abaixando assim, a nossa energia, a gente vai se sentindo que está sem utilidade. Então, a rotinazinha que a gente tinha,
deve ser colocada. Você levanta, você coloca uma roupa para estar circulando na sua casa normalmente. Mas aquela coisa de, ficar de pijama, vou acordar às 11h30, isso vai dando um mal-estar, sabe? A pessoa vai sentindo que a vida está sem sentido. Então a gente não pode eliminar a rotina que a gente tinha antes, dentro do possível. Outro ponto também importante é, de alguma forma, buscar aí alguns mecanismos, alguns gatilhos de saúde mental, né, doutora? Tem muitas pessoas que fazem terapia presencialmente e que encontraram nessa terapia à distância uma forma de fazer essa avaliação, né, essa autoavaliação, né, para falar um pouco do que está passando, da situação que está acontecendo. É um recurso também, né? E para quem eventualmente ainda não faz terapia, pode procurar aí alguns aplicativos, né? Pessoas, psicólogos que estão nas redes também, né? Dando muitas orientações nesse sentido durante o período da crise. Isso. Tanto os psicólogos como os médicos também, eles fazem a consulta online, eles podem estar ajudando a observar se você está numa ansiedade excessiva, né, ajudando a trazer de novo o seu equilíbrio. Os profissionais de saúde em geral que possam estar ajudando nesse momento, é bom a pessoa estar em contato, porque é um momento de muita dificuldade. Dentro de uma família você encontra os que estão calmos, os que estão desesperados, os que estão perdendo a mão, então precisa ter um equilíbrio geral ali. Por isso que a gente está falando desse tema hoje, equilíbrio em tempos de crise. Esse diálogo, doutora, ele precisa existir também dentro da família, né? E muitas vezes nesse momento saem algumas coisas que não são tão boas, né? Como que a gente faz então para equilibrar essa via de mão dupla, né? Porque os pais também precisam ter um pouquinho de paciência com as crianças nesse momento, né? É uma realidade, é difícil falar isso, é uma realidade, mas a gente tem que falar, não tem jeito, né? Muitos pais estavam aí, de alguma forma, acostumados a manter essas crianças quase que o tempo todo nas suas escolas, né? E longe de casa. E agora com as crianças ali no ambiente familiar, como deveria ser, esse conhecimento está sendo inevitável, né? Essa aproximação maior. Como é que faz para aumentar esse diálogo, mas muitas vezes aí pisando em ovos? Então, essa é uma nova faceta da sociedade diante dessa situação tão inusitada, né? Mas eu tenho observado que os pais estão encontrando dentro deles uma coisa diferente que eles não tinham quando corriam tanto para cá e para lá. Como eles estão obrigados a ter essa convivência, eles se armaram de paciência. E o que aconteceu? As crianças também ficaram mais felizes e menos agressivas, menos assim, desafiadoras, porque eles estão tendo aquele afeto que o pai não tinha tempo de dar. Então, a gente está vendo também o lado oposto da moeda. A gente está vendo que está tendo estão aparecendo crianças que são mais calmas, mais obedientes, porque sentiram que o pai finalmente deu atenção para elas, né? Então você vê, né? Também tem esse lado da moeda. Agora, falando em atenção, nós temos aí uma legião de vovôs e vovós que estão acompanhando a Rádio Mensagem e que estão, sim, se sentindo um pouco mais sozinhos nesse período, né? Estavam acostumados aí a receber os filhos, teve agora o domingo de Páscoa, ninguém apareceu, né? A gente sabe que foi muito diferente essa Páscoa aí para todo mundo, né? Ficou aquele silêncio no ar. Mas em alguns casos, doutor, existe a possibilidade aí da tecnologia aproximar essas pessoas, né? Através de videochamadas, ligação via Skype, essas chamadas todas, chamada de vídeo. É uma boa hora também para fazer esse processo de inclusão digital, né, dessas pessoas. Isso. E por sorte, essa situação toda está ocorrendo num mundo onde a gente consegue resolver muitas coisas através da era digital, né? Banco, contas, mensagens, reuniões, né? Inclusive um banco famoso fez uma propaganda na TV onde ele fala que o mundo vai mudar a partir de hoje, porque ele mostrou assim uma sala de reunião com 15 cadeiras vazia, mas cada profissional na sua casa, no seu computador, interagindo com o outro. Então, o que se notou com essa coisa do home office? Notou-se que a poluição diminuiu, os congestionamentos na cidade diminuiu, muitas coisas. Então, muitas empresas vão instituir 2 dias por semana para cada profissional ficar em casa, fazer a distância. Então, você vê, né, no fim, tem coisas ruins, mas também nascem coisas
boas que vão ajudar o ser humano a partir disso, né? E a gente está vendo muita solidariedade também, né? A gente está vendo pessoas fabricando máscaras, empresas fabricando máscaras e doando, sabe? A gente vê também um movimento humanitário em torno disso tudo. Com certeza, doutora. E tem também a possibilidade aí de usar a quarentena para se dedicar a uma atividade diferente, né? Um hobby, talvez, ou aprender alguma coisa nova, né? Começar algo novo, estimular o cérebro de alguma forma, aprender a cozinhar. Enfim, largar um pouquinho o celular, a televisão e começar a fazer alguma coisa na prática, né? Com as mãos, handmade, né? Fazer com as mãos. É uma possibilidade, né, doutora? As opções são inúmeras, viu? É só você botar assim, a vontade de estar explorando as possibilidades que você tem dentro da sua casa, né? Até o Carlos Abranches, aquele repórter famoso, né? Ele colocou assim que tá na casa dele, tá sendo um universo assim, com inúmeras coisas para explorar, sabe? Aquela proximidade dos filhos constante, que ele não tinha possibilidade de ter tanto. Ele falou que você começa a olhar o celular com mais cuidado, você vê aquele cantinho que poderia ser limpo melhor, né? Você pega, vai lá e vai dar um tratinho naquele cantinho da sua casa, até a sua casa fica mais luminosa, porque você tem mais tempo de olhar para ela. Porque a casa, na verdade, é o nosso tempo, né? A casa é onde a gente vai e ela nos acolhe no meio de toda essa dificuldade do mundo externo. Então, às vezes, a gente não tem nem tempo para dar a atenção que ela merece, né? Cuidar dos cantinhos, dar atenção para aquelas plantas, como se deve. Então, tudo isso são renascimentos, né, que vão ocorrendo paralelamente a todo esse problema. A gente tem que ver que Deus, ele permite tudo, né? Assim, tudo é permissão divina, que contra Deus ninguém pode, né? Então, se ele permitiu o que está vendo, talvez seja para ver toda essa mudança de foco da humanidade, né? Uma melhor, um olhar para si mesmo, um olhar para as pessoas do seu lado, com mais carinho. Tem tudo isso, a gente tem que meditar também sobre por que isso, né? Eu concordo plenamente com você, doutora. A gente tem que ter a coragem de meditar do porquê de tudo isso. E a meditação, que é esse processo de interiorização de nós mesmos, né, em várias modalidades, né, de várias formas, é um caminho para fazer também essa escolha, né, de refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa finitude, né? Nós somos finitos, nós estamos aqui de passagem, né? E existe um pós depois de nós, né? Que virá, e a gente não pode simplesmente gastar todo o planeta do jeito que a gente está fazendo, consumir tudo do jeito que a gente está fazendo, né? E não se importando com as próximas gerações, como a gente também está fazendo. Então esse lockdown, né, forçado, essa parada forçada que veio, né, da natureza, eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente refletir sobre a nossa finitude, né, doutora? Não, mas com certeza, né? Assim, eu acho que o Criador permitiu uma coisa que nos limitasse um pouco para a gente dar uma parada, porque você vê quantos valores invertidos estão acontecendo, quantos gastos desnecessários que as pessoas faziam e fazem, agora elas não estão gastando, né? Elas estão vendo, puxa, mas eu não precisava realmente, né, daquilo. Até eu falei com uma cliente por vídeo, ela falou, nossa, eu estou vendo, assim como a gente precisa de tão pouco para viver e para estar bem, né? Ela falou isso porque ela está dentro de casa. Então, aquele consumismo, aquela coisa excessiva, que sem necessidade, acho que esse é um recadinho de Deus para que a gente se volte mais a nós mesmos, a nossa melhora espiritual, e também a ver a grandiosidade divina, né, que nos permite um mundo tão maravilhoso que a gente está destruindo, né, a gente ou as pessoas que desmatam sem medida, que matam animais para usar o couro sem medida, né, tem tanta coisa, né, então Deus está falando, gente, cada um pensa um pouquinho o que vocês podem melhorar. Você não acha? Eu acho, e era justamente sobre isso que eu ia falar agora, viu, doutora? Cada um que pense um pouquinho o que pode melhorar. Ontem eu vi uma animação muito pertinente que falava justamente disso, né? A quarentena, o seu olhar sobre a quarentena depende da altura
de onde você está. Então era um prédio de baixo, né, de uns 5, 6 andares. Então quem estava lá no alto estava tocando violino, estava fazendo show, estava cantando. Quem estava ali no meio já estava meio tirando selfie. Quem estava mais perto do chão ali já estava meio triste, sozinho, com muitas crianças dentro de casa, sem ter o que comer. Embaixo tinha uma senhorinha sozinha, não tinha ninguém para visitar. Na porta do prédio tinha o pessoal do Uber Eats, do Rappi entregando ali comida, né, do iFood, e aquele monte de lixo, a polícia embaixo também trabalhando, serviços essenciais. Quer dizer, quem está lá no alto do prédio, né, muitas vezes tem essa visão mais privilegiada do que tem sido essa quarentena, né, doutora? É uma quarentena se eu tenho recursos, se eu tenho uma reserva financeira, se eu posso ficar em casa, e quem está mais embaixo está sofrendo mais com essa quarentena. E por que eu estou falando disso? Eu estou falando de empatia, né, dessa capacidade da gente também não ser indiferente às situações que estão acontecendo, desses milhões, na verdade, de autônomos que estão sofrendo e muito com a ausência de recursos. Ah, mas o governo já está liberando. Está liberando, né? Está liberando aos poucos, isso está chegando aos poucos para as famílias, e a fome não espera, né? As situações são urgentes, as pessoas estão tentando ali remediar, mas a situação é bastante grave realmente, né, doutora? Então a empatia também é um ponto de consciência coletiva importantíssimo nesse momento, né? Sim, a gente tem visto pessoas tentando reunir cestas básicas para ajudar essas pessoas autônomos, né? Pessoas às vezes que recolhem latinha, alguma coisa que é dali do dia a dia, que ele tira o dinheirinho dele e não está podendo, né? Então tem pessoas ajudando muito nesse sentido. Agora, nessa questão de vídeo que você falou, eu vi uma animação também de um homem que chega assim na floresta, né? Daí ele encontra um coelhinho que vem olhar feliz para ele, ele mata o coelhinho e come. Aí ele anda mais um pouquinho, daí ele encontra 2 cobrinhas, daí ele pega, arranca a pele da cobra e faz uma bota. E assim ele segue, né? Tudo que ele vai encontrando ele vai destruindo. Ele acha uma foca, ele pega, arranca a pele da foca, faz um casaco e deixa o esqueletinho lá. E daí ele vai no meio do mato, daí ele começa a cortar todas as árvores e faz móvel. E vai fazendo isso. Quando chega no fim de tudo, que aparece ele numa montanha de lixos, assim, sentadinho numa cadeira, assim, com uma coroinha na cabeça. Tipo, olha só onde chegou tanta destruição e tanta falta de escrúpulos na coisa de destruir para ter, e ele ficou sozinho num montão de coisas inúteis, né? Então, é chocante, mas é bem real. Vou te mandar depois, Ana. Ah, eu acho que essa daí eu já vi, viu, doutora? É bem isso mesmo. Ele vai andando e vai só ali devastando, né? Por onde ele passa, só vai consumindo e acabando com tudo, recursos naturais, sobretudo, né? É esse mesmo. É esse mesmo. Eu vi essa animação, é bem isso mesmo. Como se a gente tivesse o poder, né, sobre essa terra que é tão antiga. Temos aí datado, né, falando de calendário, 2.000 anos, né, idade de Cristo, mas a humanidade tem registro de muito antes disso, né, e a Terra existia muito antes disso. Quer dizer, o que dá a nós o direito de achar que agora, nesses últimos 100 anos, 50 anos, a gente pode simplesmente acabar com todos os recursos naturais que existiram e existem há cerca de, né, bilhões de anos, né? Então, essa nossa geração é uma geração muito autoritária, né, doutora? O processo de industrialização, ele traz também esse senso de que nós estamos acima da natureza, né? Nós somos mais que a natureza e não parte dela, como seria o correto. É porque toda essa industrialização toda gera dejetos, gera coisas que não tem onde colocar, vai ficando aquele lixo que a terra não consegue absorver, não consegue resolver, e aquilo vai aumentando, né? Mas eu estava refletindo que essa época, tudo isso que está acontecendo, você viu que assim, meio que começou na quaresma, né? A quarentena na quaresma, né? Então, quem sabe isso é para fazer um renascimento interior em cada um de nós, né? Que fomos obrigados a ficar cada um meditando. Eu acho, Ana, que cada pessoa já passou por um processinho de pensar, puxa, eu fiz tanto tal coisa, eu deixei de fazer tanto tal coisa, e olha agora, eu estou meditando que eu poderia ter feito diferente. Eu acho que isso é um pensamento que deve ter passado por cada cabeça que existe, viu? Eu penso assim, vendo esse cenário. Com certeza, viu, doutora? E para fechar até, né, a gente já está em vias de encerrar o programa.
é importantíssimo e crucial a gente ter o mínimo de controle mental da nossa mente, né? A nossa mente, ela vai que vai, né? Igual o cachorro que fugiu, né? Ninguém segura, ela vai e pensa e pensa e pensa aqueles pensamentos todos acelerados. Isso é com todo mundo, mas num momento como esse, a gente não conseguir ter a capacidade de filtrar os pensamentos e cultivar pensamentos positivos é muito ruim, porque aí a gente deixa se levar por uma onda de negativismo. E isso, falando do coletivo, pode trazer consequências ruins, principalmente no pós-crise, né? Que, como disse há pouco o ministro Weintraub da Educação, estava falando a uma rádio aqui do estado de São Paulo, depois, no segundo semestre, nós estaremos todos aqui vivos, né? A grande maioria, se Deus quiser, das pessoas vão estar aqui vivas, né? Cheia de problemas para resolver, né? Cheia de coisas para fazer, mas se Deus quiser, estaremos vivos com a possibilidade de mudar essa realidade. Então a gente não pode perder essa perspectiva de esperança e cultivar esses pensamentos positivos, né, doutora? Claro, vivos e com um novo olhar, né? Um novo olhar diante de que a gente pode se deparar com coisas muito complicadas de uma hora para outra, porque você vê, isso tudo foi uma coisa assim que de repente caiu na nossa cabeça. Quanto que a gente ia imaginar, né, doutora? Você que vem sempre aqui, imagina se eu falasse isso para a senhora ano passado, você ia achar que era uma piada, né? Não, eu sempre falo que eu já tenho bons anos de vida, eu nunca vi nada semelhante, nem imaginei que iria ver uma coisa a esse nível. Uma pandemia que bota uma nação como os Estados Unidos em polvorosa, com todo o preparo que eles têm, o número de perda de vidas que eles têm tido, com tudo que eles têm de preparo e de primeiro mundo, né? Então, na verdade, está meio que todo mundo no mesmo barco, porque não se sabe nada, não se sabe nada. Então, por isso que a gente tem que se voltar para nós mesmos e fazer o nosso melhor e melhorar o máximo possível, porque eu acho que é isso que Deus está querendo, que a gente seja melhor mesmo e que a gente torne esse planeta melhor depois de tudo isso. Muita coisa vai mudar, isso todos falam, né, os especialistas em várias áreas falam, o mundo não será mais o mesmo depois disso tudo. Não será, doutora. Olha, eu só posso agradecer aí sua gentileza, né? A gente falou aí de pontos importantes. Eu acho que para fechar, a gente só pode dizer que uma certeza que a gente tem hoje é que a gente não está sozinha. A doutora deu aí o exemplo dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, né? Poxa, com tanto poder, tanto dinheiro, né? Trilhões de reais que foram liberados aí de auxílio para a população. Uma das nações, acho que a nação mais rica do mundo, né? Doutora, me corrija se eu estiver errada. Simplesmente se intocou, simplesmente a gente viu o Donald Trump indo de uma pessoa incrédula, completamente incrédula, meados de fevereiro mais ou menos, para a aceitação, a negação, a aceitação e agora a preocupação severa. Você já vê no semblante dele, quando ele vem a público, como ele fala, né? O caso do Boris Johnson também, que teve um princípio ali de negação, não é tudo isso, até que ele mesmo foi acometido na Inglaterra, no Reino Unido, saiu agora há pouco da UTI. Então são situações, minha gente, que mostram que a gente fala, né, sempre aqui na Rádio Mensagem, nós somos finitos, né, estamos aqui de passagem, e tudo isso mostra e comprova justamente isso, né, que o dinheiro todo que a gente acumula aí ao longo da vida, as coisas todas materiais, tudo isso não vale a saúde que a gente precisa ter num momento como esse. Então, doutora... Só para finalizar, eu gostaria de colocar que eu vi algumas pessoas, assim, quando vê uma outra com máscara ou com luva na rua, falar, olha, quem tem Deus não tem que se preocupar com isso. Eu concordo que Deus é o maior, mas eu lembro sempre uma frase que Jesus falou, orai e vigiai. Ele não disse isso? Exatamente. Orai e vigiai. Se Jesus falou orai, mas vigiai, é porque você precisa tomar também as suas precauções, porque faz parte. Deus é maior que tudo, mas Jesus falou orar e vigiar, então vamos nos proteger, não vamos, né? Porque será que todos os 2.000 por dia que morreram, todos são pessoas que não confiaram em Deus, ou que eram ateus, ou que não tinham fé nenhuma? Não sabemos, né? A gente não sabe, então a gente tem que ter todo cuidado, é pouco, não pode desdenhar, sabe, da situação. Não, imagina, isso aí não é assim, não, isso é exagero. A gente não sabe com o que a gente está lidando, a gente não sabe a potencialidade desse vírus, até porque existem casos de pessoas que
que se curaram e que o vírus apareceu de novo no sangue da pessoa na China. Exatamente. E esse Então, respeito também aos profissionais, né, doutora, os profissionais de saúde, que eu não vi até agora nenhum médico sério falando para ninguém sair na rua, né? A senhora é médica, tantos outros médicos que a gente conhece, eu não vi. Então, assim, pessoas que dedicam anos da sua vida à medicina, à ciência, né, estudaram muito para fazer o que fazem, são unânimes em dizer, não saiam na rua. E aí a gente... toa não. Oi? À toa não. À toa não, exatamente, né? Ou mantenha o máximo de isolamento possível. E aí a gente fica nessa dúvida, né? Então, assim, eu vou escutar quem não entende do assunto, né, e está politizando muitas vezes, ou vou escutar um médico que gastou ali pelo menos uma década da sua vida estudando a medicina. É claro que a gente vai escutar os médicos, os técnicos, né? Nesse momento ninguém vai pagar para ver. Doutora, olha... Fernanda, eu acho que é muito pouco, é um tempo que isso acontecendo, então a gente deve despender os maiores esforços para seguir o que os entendidos, o que os cientistas estão dizendo. É por um pouco tempo, não é desespero. Você não tem que sair correndo, porque hoje é sexta-feira santa, eu tenho que comprar peixe. Gente, tudo bem, mas pode fazer uma massa. Eu pensei a mesma coisa, eu fiz um ovo lá em casa, viu, doutora? Estava lotado o mercado. Eu sei que muitas pessoas estão me ouvindo fizeram isso, né? Mas eu acho que não deveria ser, porque houve um aglomerado ali, porque nós ainda não vimos ainda o pico maior da coisa ainda. É aquela coisa, né? Quando começar a chegar com as pessoas conhecidas, aí talvez seja tarde demais, né, doutora? Mas eu acho que cada um está com a consciência bem firme no sentido disso. Espero que a gente esteja conversando daqui a um tempo já com isso tudo resolvido, né, Ana? Vamos torcer vamos sim. Torcer em Deus, que é o principal. Amém. Doutora, olha, muito obrigada e bom trabalho para a senhora também, viu? Para vocês também. Fiquem com Deus. Bacana, né? A gente conversou aí com a doutora Ileana Molo-Wojcik, né? Hoje no Falando de Vida, falando sobre equilíbrio emocional em tempos de crise. Deixa eu aproveitar esses últimos minutos do Falando de Vida para dar um recado aqui para os nossos ouvintes que já fizeram um cadastro para pedir o auxílio emergencial, tá? Você que já pediu o auxílio emergencial, o governo federal começa a pagar a partir desta terça-feira uma nova rodada de pagamento do auxílio emergencial. São rodadas de pagamento. Segundo a Caixa, serão pagos até sexta-feira, dia 17, 4,7 bilhões de reais para 9,4 milhões de brasileiros. Então, são 3 calendários de pagamento diferentes, um para os beneficiários que recebem o Bolsa Família, um segundo para os inscritos no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família e mulheres que chefiam a família, e um terceiro para quem se inscreveu para receber o auxílio emergencial através do aplicativo, do site, né, do programa também. Então, sempre essa ordem, tá, minha gente? 3 frentes de pagamento. Número 1, pessoas beneficiários do Bolsa Família têm o seu calendário específico de pagamento. Número 2, pessoas inscritas no CAD Único, Cadastro Único, que não recebem Bolsa Família, e também as mulheres que são chefes de família. E número 3, para quem se inscreveu para receber agora o auxílio através do aplicativo ou site do programa. Para quem receber via poupança digital da Caixa, os saques em dinheiro começarão a ser liberados a partir do dia 27. Antes disso, no entanto, os recursos poderão ser movimentados digitalmente. A Caixa já havia liberado aí mais de R$1,5 milhão para mais de 2,5 milhões de beneficiários. Os primeiros a receber, já na última quinta-feira, foram aqueles que estão no Cadastro Único do Governo Federal, mas ainda não recebem o Bolsa Família e que já tinham conta no Banco do Brasil ou poupança da Caixa. Todas essas pessoas já tiveram o valor creditado na conta, tá? Lembrando que a regularização do CPF você faz aí pelo site da Receita, não precisa ir lá na Receita Federal. E o calendário de pagamento desta semana e das próximas está disponibilizado, então, lá no site da Caixa, tá bom? Então, no site da Caixa tem todo o cronograma de pagamento para as pessoas que já fizeram a solicitação. Então, dá uma olhadinha lá, leia com atenção, devagar, com calma, que em breve aí já vai ser creditado também, tá bom? 1h mais 2 minutos, você fica agora com o Marcos Floriano e o Comunicação Total aqui pela Rádio Mensagem. Amanhã, às 7h30 da manhã, tem Jornal da Mensagem com Donizete Eugênio. Um grande abraço para todo mundo e até lá!
Você acompanhou na mensagem o programa Falando de Vida.